Fala, gente, tudo bom? A gente tava rindo aqui antes de começar. É uma festa atrás das câmeras. Peguei meu cafezinho, meu copinho d'água. Adamo de novo comigo, né? Novidade. Novidade. Já falamos um pouquinho sobre Caso tictorização Daniela. das profissões, né? Falamos sobre Daniela Pérez também e dessa vez um assunto fresquinho, infelizmente fresquinho, na verdade, né? Porque o assunto é tão sério quanto o da Daniela também foi. Estamos falando de varíola dos macacos ou monkeypox, como os médicos têm recomendado que a gente use o nome, já que varíola dos macacos tem estigmatizado os macacos, por incrível que parível, não é Que isso? estão sendo mortos, só isso. Assim, a gente teve a brilhante ideia de que varíola dos macacos será eliminada se matarmos todos os macacos. E as pessoas estão colocando isso em curso, então os médicos saíram com essa solução paliativa, né? Do Pois é. monkeypox. É isso. Gente, a conversa vai começar já, mas quero, como de costume, pedir que você engaje a gente nas redes sociais, diretamente no Spotify. Você vai lá, Compartilha. pesquisa e já aparece Bcast. Se você preferir no YouTube, pode ir no planner que a gente entregou para vocês na campanha Enem, que lá tem o QR Code e você consegue também, tá? Segue a gente no Spotify, porque aí mostra a adesão. A gente vai sempre olhando os microdados aqui, então a gente acompanha quantos estão nos ouvindo, qual é a média de ouvintes, e aí a gente pode adequar o projeto, Trocar melhorar ideia, o saber o que a projeto. galera deseja para melhorar o podcast também. É isso. E como esses 3 temas foram definidos por vocês, os próximos também serão, tá? A gente vai lançar mais uma enquete no Instagram. Vamos pensar no que tiver aí bem recente e vamos lançar isso lá para você escolher. Show de E aí o bola, pessoal que galera vai nos decide. assistir agora pode pensar assim: mas não vai cair varíola dos macacos porque é muito atual, o atual governo não escolheria. O Bcast não é sobre isso. Porque se fosse sobre isso, não teríamos feito um sobre a Anitta. Imagina. 6º episódio, gente. Vocês já Né? sacaram que não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre como você utilizar Anitta, vape, tictorização à luz de algum tema. Não é isso? A pegada não é essa, o David, né, fala ali em todos os vídeos, mas é bom relembrar. Quando eu expliquei na sala para os alunos, e dei o exemplo da Anitta, foi legal ver que todo mundo entendeu, algumas caras até assim, gostei, porque não é imaginar que a Anitta vai ser o tema do vestibular, mas como tudo que o David e a Marina destacaram lá no primeiro pode ser usado, né, dentro do seu argumento, como aquilo pode aparecer na introdução e etc. E, pô, dá super certo. Ouçam com atenção e vocês Faz vão gostar. sentido, a gente não tá mentindo. Não é isso? Jamais. Estamos saindo aos poucos de uma pandemia. Eu digo saindo aos poucos porque a pandemia ainda é uma realidade. Por mais que estejamos aí, para alguns na 3ª fase da vacina, para outros já na 4ª Já na fase 4ª da dose. vacina. Mas o fato é que ainda há mortes diárias por conta da pandemia. Então estamos saindo aí, embora o momento principal já tenha passado, que bom, né, com a vacinação. Aos poucos, acabando esse vestígio de pandemia que ficou, mas já atolamos em outra preocupação. Não é isso? Tiramos o pé da lama de um lado e afundamos o pé da lama de outro, porque a varíola dos macacos está aí chegando a números já preocupantes. Eu lembro que no final de maio, foi maio? Começo de junho, o papo ainda era bem incipiente, era um comentário bem, sabe? Quem vem do exterior só Como foi, aliás, com o a mesmo papo pandemia. da Covid. Aí se eu vi aqui, tá rolando ali um caso ou outro num país e tal. O Brasil já está em alerta, como deveria estar mesmo. A contaminação está crescendo. Não é para se desesperar e se isolar em casa, ou, né? Recomendação Mas já tá ali, dos né? A gente médicos, já então vê não os é essa, municípios. mas ficar alerta, sim. Exato. E aí a pergunta que eu faço, Adamo, pra gente começar a nossa conversa é: se estamos saindo de um momento tão trágico como foi a pandemia, um momento inédito, porque tanto a minha geração quanto a sua, quanto a do Ninguém Bruno, pegou algo quanto a quem parecido. não pegamos nada parecido. Muita coisa a gente não sabia como, quando, pra onde, de que jeito, né? Como usar máscara? Qual o álcool que usa? É pra limpar o quê? E aí todo dia a gente vinha aprendendo e tal, não sei o quê. Em tese, isso deveria nos dar uma boa lição de como lidar com doenças, né? Em tese é ótimo. Já dou logo a deixa. Com a varíola dos macacos, você acha que a gente aprendeu? Não aprendeu? Você acha que a gente tende a agir com mais responsabilidade agora? Ou conversa fiada, a gente está suscetível a cometer os mesmos erros que cometemos?
Como é que você tem visto isso? Eu sei que as coisas ainda estão no começo, mas já há certos indícios de resposta. O que você acha? Vamos lá. Gostei muito do Em Tese. Lembrando para todos os alunos, né, eu não sou especialista em vírus do macaco ou monkeypox, eu não sou especialista em saúde pública, eu sou um professor de redação discutindo o assunto com um outro professor de redação. Então, é a minha impressão sobre aquilo. Não é assim como você faz uma redação sobre algum assunto e você não vira especialista naquele assunto. Eu sou pessimista. Eu pensei muito como falar isso com outras palavras, mas não dá para generalizar. Eu conheço pessoas que, primeiro, nunca acreditaram numa epidemia de Covid, até hoje duvidam, acham que é alguma coisa da mídia, invenção, ou que não era isso tudo. Até existiu sim, mas não era nada do que foi falado, etc. Os que até acreditaram, compartilharam comigo conhecimentos e cuidados e o álcool gel, mas assim, viraram a página muito rápido. Acho que o tamanho da Covid no Brasil tinha que ser um processo de saída e não aquela coisa de sair e bater a porta, né? Acho que a gente fez isso. Acabou. Tchau. Vamos embora. E aí, quando chega o vírus do macaco, a gente parece que não aprendeu as lições, não. Entre casos confirmados e casos suspeitos, já são 6.000. Para quem há pouco tempo estava falando de um caso ou outro, de alguém que veio da Europa e tal, é bem diferente o cenário. Outra coisa que chama atenção é, eu entendo que é uma mobilização ainda muito pequena, tanto da mídia quanto do governo. Os discursos que eu vi de secretários de saúde, ministros, né, é uma coisa muito leve. Muito amena. Muito amena. Aí, mas é para fazer alarmismo e deixar todo mundo desesperado? Não, é para dizer, olha, tem uma nova doença aí, vamos usar a experiência que a gente teve com a Covid, o que pode ser feito, como pode ser evitado, minimizado e o que tem que fazer. Eu vejo que muitas pessoas não têm informação. O que está na cabeça de muitos, é de quem passa, que eu sei que você daqui a pouco vai falar disso. E a outra é ferida na pele. O resto, eu vejo a galera muito perdida. Eu tenho sentido isso. O nosso melhor campo amostral são os alunos. Comentar sobre varíola dos macacos em sala de aula. No geral, você vê que um aluno... tá rolando, né? Tá tendo. Eu acho que tem isso aí. Tá tendo um negócio aí. E aí você usa uma metáfora que eu acho excelente, que é... Acabou o Covid, vacinado, a porta fechada. Agora nós estamos imunes a todas as doenças do universo e só precisamos nos preocupar de novo com saúde pública quando vier a próxima pandemia. Como se fosse assim, né? Aliás, enquanto estava tendo pandemia de Covid-19, estava tendo todas as doenças que sempre aconteceram, não é isso? Tudo estava rolando ainda. O mundo não parou para a Covid-19 e aí abrimos a porta, resolvemos e fechamos. Muita gente usou máscara e se expôs a um monte de outras coisas porque estava usando máscara, então não pegaria Covid, né? Isso. O quadro de saúde pública, ele é um quadro de preocupações constantes em várias direções diferentes. Eu tenho sentido também uma certa letargia por parte da mídia no que diz respeito a falar de varíola dos macacos com a profundidade exigida, a ponto de, já aproveitando o ensejo, muitas pessoas acreditarem erroneamente que são os macacos os responsáveis pelas contaminações que estão acontecendo e isso as leva a entrar em áreas de mata, envenenarem macacos, como isso já aconteceu na febre amarela, não é isso? Apedrejarem macacos, não censurar moradores de condomínio que botam plaquinhas, se vê o macaco pode pegar, não pode, as pessoas do condomínio incentivando, isso aqui, né, Rio de Janeiro. Se as pessoas tivessem um conhecimento mínimo, muito pequeno, sobre zoonoses, sobre doenças que migram de animais para pessoas e sobre como acontece esse procedimento, entenderiam, por exemplo, que esse vírus, ele veio de um roedor. Né? Porque do jeito que você fala varíola dos macacos, parece que houve um macaco vilão. Surgiu nele ali. Isso, um macaco vilão que você pegou, tirou o próprio sangue e saiu colocando ali nas pessoas, né? E eu não digo isso no sentido de a gente tentar também vilanizar essas pessoas. Eu sempre falo isso em sala. Há aqueles que estão deliberadamente desinteressados em saber sobre as coisas e eles não querem ouvir mesmo, eles estão com os dedos nos ouvidos. Nenhuma aula surtiria efeito.
lá, não quero saber, não quero ouvir. Aí esse é um outro papo. Mas tem o sujeito que de fato ele saberia, ele ouviria, mas a informação não chegou até ele de fato, porque ele não acessa a internet com a frequência como nós. Ele tá fora da escola há muito tempo. A TV da casa dele é uma para 15 pessoas diferentes, então ele não consegue exatamente ver aquilo que ele gostaria. A gente precisa fazer chegar até aquele cara e dizer: olha, deixa eu te explicar o que é uma zoonose. Deixa eu te explicar como é que surgiu o vírus, porque o vírus não é novo, esse vírus já existe em alguns países da África desde os anos 70. Então a gente tem um conhecimento mínimo sobre esse vírus, diferentemente de Covid-19, que era tudo tão novo, era tudo tão inédito. E a gente pode pegar esse conhecimento e esse arcabouço tecnológico, científico que a gente tem e levar a essas comunidades que estão completamente no escuro, né? Eu vejo uma repetição de erros. Eu estudei, embora para surpresa de muita gente, porque eu sou professor de redação, eu fiz curso de divulgação científica, estudei, e a divulgação científica faz realmente falta para todo brasileiro, o letramento científico, né? Muitos brasileiros se encaixam aí no conceito de analfabetos científicos, e a gente deveria ter aprendido isso com a Covid. Olha, um grande problema para a população que está fazendo com que a Covid seja aí esse fenômeno negativo é que muitas pessoas nem entendem direito o que é a Covid, nem entendem direito por que estão usando máscara. E aí, se a máscara estiver aqui, tudo bem, mas eu vou meter a mão na máscara, depois eu vou coçar o olho. E aí, pô, ok, erramos. Né? Foi provado durante a pandemia que a gente não estava preparado, que a população não tinha o básico. Aí agora vamos fazer tudo de novo. A mídia não vai fazer um papel tão educativo como poderia. Muitas vezes as notícias são mais pro lado são curtas, por enquanto eu tenho visto notícias assim, nem alarmistas. Eu acho que a mídia está com medo de falar de uma nova epidemia, porque ela foi muito julgada. Eu acho. Acho que eles estão se segurando com medo de serem julgados. Olha a mídia de novo aí, inventando morte. Mas e também não vai lá vamos educar, fica uma coisa ali burocrática. Olha, falamos do assunto e Protocolar, tal. né? Protocolar. E até as reações das pessoas a quem está doente, a como se contrai, tá, tudo é muito superficial, muito ali arrumadinho. Olha, fizemos nossa parte hoje, nós falamos disso durante 1 minuto no jornal, tá? Vai lá. E isso não funciona. Sim. É claro, pessoal, que a gente não está dizendo que a gente não está fazendo nada a respeito. A título de curiosidade, para que você tome nota, o governo federal chegou a montar um comitê de combate à varíola dos macacos, desarranjou esse comitê e montou novamente. Isso indica um certo desencontro, o que vai implicar naturalmente uma demora, né, na mobilização, mas a princípio, até o presente momento, esse comitê existe, embora o andamento do trabalho não seja tão claro, bom, pelo menos para mim, não é transparente, não é tão claro, né? A gente não tem recebido tantas informações sobre o que tem sido feito. O que eu sei até então é que existe um comitê de trabalho em relação à varíola dos macacos e há tratativas de a gente, né, como país, recebermos aí as primeiras vacinas no começo de setembro. Mas só para pessoas da área Isso, da saúde. Não será vacinação em massa, né? Ou profissionais da saúde que têm contato ali direto com o problema, eventualmente crianças imunossuprimidos. Mas aí vai depender um pouco da tática do governo federal. E como nós estamos vivendo uma época de véspera de eleição, a gente sabe que muitas vezes a campanha política acaba roubando um pouco a atenção de todas essas medidas. Isso me preocupa um pouco, sabe? A ideia de que esse Brasil polarizado, começamos agora com as campanhas intensas, né? Os candidatos estão circulando. Agora começou o jogo mesmo, quando eles falam, né? Que de alguma forma isso possa roubar a atenção das lideranças, dos líderes políticos, que talvez possam estar muito concentrados em tudo, porque o jogo político exige, né? Provável. Exige campanha, exige palanque, exige passeata, e que esse problema acabe ficando um pouco desconsiderado. Eleição, carnaval e tem mais Copa do Mundo. Né? Nenhuma doença, nenhum plano de ação contra qualquer coisa resiste a esses eventos no Brasil. E eu acho que a política pode não só desviar o foco, de deixar ali a doença de lado, como talvez ela influencie nas ações contra a doença. E aí eu acho que é bem ruim também. Por causa dessa data, ou desse apoio, ou disso ou daquilo,
tal governador não fala no Decida não assunto, fazer algo. ou não fazer determinada ação. Isso preocupa e tem precedente, né? Não é uma invenção da nossa cabeça. É a tal politização da pauta, que foi uma expressão largamente usada na CPI da Covid no ano passado. Doença né? vira escolha ideológica. Recurso, né, para movimentar voto e tudo mais. Dando um passo à frente, quero entrar num assunto um pouco mais espinhoso, mas ainda assim muito importante. Há pouco nós estamos acompanhando uma associação muito perigosa entre a monkeypox e o público homossexual. Para que se entenda e para que vocês entendam o pé da situação, hoje nós temos uma quantidade X de contaminados no Brasil e no mundo, e se sabe que a maioria, até o presente momento, de contaminados pela monkeypox pertence ao grupo que a ciência chama de homens que fazem sexo com homens. Né? A nomenclatura gays não é usada nesse tipo de caso, não é usada na doação de sangue, porque entende-se que isso já pode estigmatizar de alguma forma. Tem a sigla, não tem? Tem, né? Tem. É porque eu ouço normalmente homens que fazem sexo com homens. Eu tô dizendo porque o aluno que pode nos ouvir, eu falo assim, mas homens que fazem sexo com homens não são gays? Não, eu não vou... Não é bem assim. Não vou entrar nessa seara. Deixa para outro porque podcast. A sexualidade é um campo muito heterogêneo, né? E eu acho que não cabe aqui na nossa conversa atualmente. Mas para que você entenda, hoje a quantidade de pessoas, né, predominante contaminadas pela monkeypox pertence a esse grupo de pessoas, de homens que fazem sexo com outros homens. Isso prova que a doença de gay, como ficou conhecido o HIV nos anos 80, né, com o seu expoente lá, Cazuza e Fred Mercury, o do Legião Urbana me fugiu o nome. Renato Russo e tudo mais. Óbvio que não, mas já está havendo um movimento de associação, não é, Adam? Todo mundo escondendo. Eu tenho um caso, né, que na Nova Zelândia, na verdade é um neozelandês, mas ele estava em outro lugar, que ele pegou a doença, identificou pelos sintomas, mas ele não falou para ninguém do lugar onde ele estava, porque ele não queria que achassem que ele era gay. E aí outras pessoas foram contaminadas por causa do medo, do preconceito e do machismo. É difícil não falar idiotice, mas vou tentar não falar assim tão claramente. Difícil não falar, embora já tenha falado assim, um pouco. Ninguém mas me aí ouviu falando idiotice. Você vê como o moralismo e a estigmatização pioram tudo, porque se esse sujeito, uma vez percebendo que podia estar com a doença, por um temor de ser reconhecido como gay, quer dizer, são várias as camadas aqui. Não devia nem ter temor em ser reconhecido como gay. É muita coisa entrelaçada, né? E tendo temor, ele se torna um potencial contaminador de outras pessoas. Uma coisa é você reconhecer que até o presente momento a predominância de casos é nesse grupo. Isso é uma coisa, isso é um fato. Outra coisa é você associar esse grupo à doença. Isso é completamente equivocado. É como você dizer que o HIV ele é mais possível em heterossexuais. Né? Foi o erro que você falou, a repetição do erro com HIV. A mistura entre comportamento de risco, né, e a sexualidade da pessoa. Exato, essa expressão é ótima. Qualquer um de qualquer sexualidade, se ele tiver um comportamento de risco, ele está mais sujeito a pegar a doença. Ponto. Independente de todo o resto. E isso a gente pode... Né, a gente comentou antes até da gravação do podcast. Foi assustador para mim a declaração do Tedros, né, da OMS, que deu a entender, quando ele pede para homens que fazem sexo com homens pararem de transar, aquela impressão, então, essa doença realmente vem da cabeça de quem é atrasado. Então, eles são culpados mesmo pela doença, então, se eles pararem de fazer sexo, tem menos doença. Então, é aquilo mesmo que eu pensava. E aí, até ajeitar a declaração e pedir desculpa e dizer que não foi bem aquilo, já tinha alimentado as distorções na cabeça de muita gente. E aí você tem aluno perguntando o que acha. Mas não dizia que era para acreditar em tudo que o OMS fala durante a pandemia? Agora ele falou que a doença é de gay e você está dizendo que não é para acreditar? E não, olha lá a declaração que veio depois e tal. Deu um trabalhinho em sala de aula trabalhar essa declaração do Sr. Tedros. Sr. Tedros, se eu estiver me ouvindo, tome mais cuidado, por favor, da próxima vez. Chegar a ele, né? Por gentileza. Marquem. Marque o nome dele aí para ver se ele me ouve. E eu tenho essa lembrança do HIV também, embora muito novo, a gente falou,
né, disso lá no primeiro podcast de hoje, né, da Daniela, mas eu lembro dos artistas escondendo, porque todo mundo que pegasse era gay, era promíscuo, e como as autoridades alimentavam isso. E aí eu lembro de pessoas falando, não, porque se tal pessoa emagreceu muito, e eu acho que ele é gay, e aí se ele sempre trabalha junto com ele, joga os copos fora. E é um clima de guerra contra os gays, né? Aí você alimenta a falta de conhecimento sobre a doença, e as pessoas não se protegem e também não buscam tratamento, e fica um clima de... Parece uma guerra não contra a doença, mas contra as pessoas. Sim. Daí a importância de novo, levar o conhecimento científico até essas pessoas para que elas entendam que é o comportamento de risco que eventualmente pode fazer com que elas se contaminem. No caso da monkeypox, o contato direto de pele com pele, não é? Que não precisa ser via sexual necessariamente. Não. Sei lá, você vai fazer uma massagem em alguém, você está próximo, roupa sentado, de cama. muito próximo, roupas de cama, toalhas, itens de higiene pessoal por conta do contato desses fluidos respiratórios com certas mucosas. Então a coisa vai para além da prática sexual em si, ela vai para o contato de pele a pele, já que essa doença costuma criar algumas feridas na pele, e aí o contato entre as pessoas, e até onde eu sei, para que haja contato de pele para pele, não é necessário ser homossexual, não é isso? Fique claro, né? Duas pessoas heterossexuais, uma vez próximas, numa piscina, num show, né, num ônibus, eventualmente, porque tá de repente descamisado, ou numa superfície de contato muito grande, pode acontecer. Então daí a importância que se você está reconhecendo algumas feridinhas na pele que te parecem estranhas, procurar o médico, porque no caso da monkeypox, e é bom que se saiba, o período de quarentena, ele não é tão pequeno como era da Covid-19. Vocês lembram que na Covid-19 eram 12 dias, passaram para 10 dias, hoje no geral as pessoas ficam 7. 7, até menos. Até menos. No caso da monkeypox, bom, pelos meus estudos, cerca de 20 a 22 dias. É uma mudança de vida bem legal, né? É um tempo grande de clausura, ou até, né, 22 dias, ou até essas feridas sumirem por causa da secreção, né? Exato. Então pode ser que até mais tempo, no geral 22, mas se você tiver 25, 26 dias e ainda houver qualquer tipo de exposição da pele a isso, recomenda-se que a pessoa não trabalhe, não faça as suas atividades. Então a ideia da homossexualidade, além de ser um desserviço social, nos remonta a uma década horrorosa nesse sentido, né, em que homossexuais eram apedrejados, literalmente, tá? Apedrejados, estigmatizados, demitidos dos seus empregos. Proibidos de frequentar muitos lugares. Pois é, e aí é meio anacrônico falar sobre isso em 2022. Eu acho que é anacrônico, assim, a sensação que a gente tem caramba, estamos aqui sentados em 2022, depois de termos vivido uma época tão sombria como foi a dos anos 80 para o público homossexual, mas já que se faz necessário, estamos aqui pontuando. A monkeypox ela é tão possível em outras pessoas desde que elas assumam um comportamento de risco. E já que estou falando de risco, sei que você gosta dessa pergunta porque você me falou antes de começarmos. Bruno, a gente vai acabar hoje, eu prometo. Tem café aí, Bruno? Risco. Claro que há lugares em que essa contaminação parece ser um risco ainda maior. Do tipo presídios. Por motivos óbvios. Acabei de falar que a monkeypox ela transmite via contato. Quer lugar para ter mais contato que os presídios brasileiros, tendo em vista que nós estamos falando de lugares superlotados? E aí, como é que é isso? Como é que faz? Há um temor muito grande que a doença chegue a esses lugares. Que há mais temor de quem não tem ainda o poder de fazer as ações, alguns profissionais de saúde, professores, do que quem realmente deveria ter esse temor, que são as autoridades. Porque o caso que a gente tem melhor para ilustrar isso foram os 4 prisioneiros contaminados em Pernambuco, a cidade de Limoeiro. Ele só foi descoberto o que era, só se confirmou mesmo os exames, quando eles já estavam na fase final da doença. Então eles passaram todo aquele tempo junto com as outras pessoas, nas celas, nas atividades, com os sintomas, mas aquela coisa que a gente sabe de sistema prisional brasileiro, ok, se vira aí, e nisso eles contaminaram outras pessoas. Para piorar,
eles não eram presos recém-chegados daqui de fora. Então, se eles foram contaminados lá dentro, quem levou? Foi visita, tem que avisar essa visita, foi um guarda. É todo um trabalho de rastreamento, né? E zero, assim. Eu ainda achei que o lugar onde eu pesquisei pudesse estar pegando muito pesado, aí pesquisei em outro, como a notícia era relevante, eu achei várias fontes, e assim, foi zero. A questão era só eles se curarem. A resposta era essa. Eles foram isolados, mas se descobriu quando? Agora, quando as feridas estavam secando. Ou uma crença de que a doença não vai evoluir para a morte. Não tem problema, porque não é a Covid matar. O que é mentiroso, porque também já há casos de mortes em função disso. Sistema... Você falou a palavra... Imunossuprimido. Imunossuprimido, crianças, algumas pessoas com problemas de saúde, né, elas estão muito sujeitas a ter maiores complicações. E mesmo morrendo, a gente está falando de uma doença que precisa ser evitada. E para o próprio Estado é ruim. Se você imagina um surto disso no presídio, e se o Estado fizer a parte dele, que é cuidar, o dinheiro que se gasta, né, a mobilização que se tem, a gente tem... Eu falo para os alunos assim, se você é muito egoísta a ponto de pensar que dane-se porque você não vai ser atingido, por algum motivo. Eu moro numa bolha, então tudo bem. Tem muito mais questões envolvidas, né? O funcionamento da sua escola, o funcionamento da sociedade, o dinheiro que é envolvido. Então, é muito vantajoso para todo mundo essa doença ser combatida da forma correta, né? E aí não tem muita resolução a não ser uma medida intensa das autoridades no reconhecimento desses casos, no isolamento dessas pessoas, no rastreamento desses contatos. Educação no presídio para que eles percebam, para os próprios percebam quando tem alguma coisa errada. Exato, um autocuidado nesse sentido, se é que é possível em ambientes tão insalubres assim, e tentar ao máximo controlar essa concepção de que, bom, se não quisesse viver isso, não cometeria o crime. Eu não vou nem entrar no mérito do quão problemática é essa percepção, né? Mas, de fato, as autoridades públicas atualmente estão bastante preocupadas com relação a isso, principalmente com relação aos efeitos a longo prazo que isso pode causar. Para terminar a nossa conversa, eu queria te perguntar qual é a tua ideia assim, de futuro em relação à varíola dos macacos. Você acha que você vislumbra para frente? Assim, né? Vislumbra só pode ser para frente, inclusive, né? Você não teria vislumbra para trás. Mas o que você vislumbra? Você vê que com a proximidade das eleições isso tende a se agravar? Quando você observa os alunos, você fica mais esperançoso de que as coisas fiquem bem? Ou tá pessimista? Como é que tá, Adamo, vendo isso tudo acontecer? Assim, tá preocupado? Essa preocupação já chegou até você? Sei que você tem um filho também. Sim. Já chegou até a tua família? Ou ainda não é uma realidade que você vê como tão palpável assim? Eu estou preocupado. Eu falei no início do pessimismo, né? E se eu estiver errado, ótimo, maravilhoso. Daqui a alguns meses vão falar para mim, caramba, né? Bola fora, você fez aquela análise lá e tal. Pô, tomara que isso aconteça aqui. Todo mundo possa falar para mim que eu fiquei preocupado à toa. Mas eu tenho, sim, eu não acho que a eleição vai atrapalhar. Acho que a ideia das pessoas de que o importante era o Covid e agora o que vem não é tão grave, atrapalha. A falta de mobilização da mídia, a falta de mobilização do governo em campanhas educativas. Então, eu fui em posto de saúde há poucos dias com meu filho e não tinha nenhum cartaz falando sobre. Isso já devia estar rolando. Já deveria estar lá um cartaz grandão e tal, não tem. Perguntei a meu neto, assim, né? O colégio fala de doenças e tal. Aí ele meio que se enrolou para responder. Eu perguntei para a mãe dele, não, o colégio não falou nada sobre isso. Não deu nenhuma orientação, se ele aparecer com alguma feridinha, tem que fazer alguma coisa? Não. Então, eu não estou vendo as coisas se movendo. E os alunos, até aqueles mais bem informados, a ideia de, não, mas não é tão grave assim e tal, só se cuidar. Eu não viajei, recebi respostas desse tipo. Mas eu não viajei nas férias, que é uma informação errada aí de que você só vai pegar se viajar, né? Pois é, até porque se já está aqui havendo contaminação direta, você não precisa ir para longe para que isso aconteça. Esperamos que não. Espero que você também esteja errado, porque isso prova que o futuro foi melhor do que nós imaginávamos. Às vezes é bom estar errado. Às vezes é bom, sobretudo quando a gente tem uma perspectiva negativa sobre o que está por vir, né? Adamo, obrigado, não só por esse encontro, mas pelos anteriores também. A gente fecha aqui mais essa fase do Bicast. Temos mais 3 ainda a gravar. Vamos lançar a enquete. Te convido a correr para o Instagram e votar, porque assim a gente consegue estabelecer um diálogo direto e mais quente com vocês, tá? Mas antes de ir embora,
Vamos deixar uma dica cultural. O que você pensou pra gente? Dica o que você recomenda? ultra rápida, é só anotar aí. É o Twitter do Lucas Raniel, né? Lucas Raniel, vivo com HIV. Ele tem o HIV, ele gravou uma entrevista hoje, eu acho, hoje ou ontem, com Drauzio Varela, falando sobre a varíola do macaco, como ela pode ser perigosa para quem tem certas condições de saúde. Bem legal assim, a participação do Drauzio Varela, e é um Twitter assim, muito, muito relevante para quem quer entender melhor o HIV e outras doenças, e como elas se relacionam, e o dia a dia de quem assim ouve o Raniel é de agradecimento, de falar, nossa, como é bom pegar essas dicas e saber como você vive, e até indicações de onde ele pode buscar informações. Então, sugiro fortemente para vocês. Arrasou. Bom, eu vou recomendar como possibilidade não sei se você conhece o podcast O Assunto. Sim. Conhece? Ele é um podcast muito pragmático, eu acho ótimo. Direto. São 30 minutos, eu ouço normalmente entre a casa e o trabalho. Eles têm 2 podcasts com a Renata Lopretti, que é uma bem magrinha, bem baixinha, que apresenta trabalhou no Globo News muito tempo, agora ela está no Jornal da Globo, que passa lá pelas tantas só para os corujas que estão acordados. Ela tem 2 podcasts lá, é O Assunto o nome, tá? E é interessante você ouvir os 2, porque é quando começou o burburinho, e aí eles gravaram, e o outro é agora, há uma semana. Comparado. Aí você vê, assim, a própria surpresa da Renata Lopretti dizendo, na última vez que nós gravamos e falamos sobre o Varíola dos Macacos, era uma circunstância. Agora é uma outra circunstância, já mudou a configuração, a contaminação está rolando muito mais intensa. E para quem quer uma conversa mais biológica mesmo, que é um conhecimento que nos escapa, porque nós não somos profissionais da área da saúde propriamente, acho que é legal ouvir, entender como é que funciona esse vírus, como é que ele atua, como é que foi essa transmissão do roedor para o humano, como é que o macaco tem a ver com essa história toda, já que veio do roedor. Então acho que se você quiser ter um conhecimento ainda mais específico, que pra galera aí os mediciners, os biologers, podem ouvir. Biologers é ótimo. E, enfim, complementar ainda mais o conhecimento. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Beijo, até a próxima, até os próximos, na verdade. Obrigado, Adam. Valeu, obrigado, David, obrigado a todo mundo aí que está assistindo.